que sofrem com essa doença. Mas você sabia que a diabetes pode trazer problemas seríssimos para a visão? Além de uma série de outros problemas, a diabetes pode atingir de maneira muito específica a visão. E nós vamos conversar exatamente sobre esse assunto com o nosso convidado que está aqui ao meu lado, que é o Dr. Lucas Nunes, que é oftalmologista. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite. Mais uma vez a TV Meios, poder participar aqui e esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Doutor Lucas, a diabetes, infelizmente, no nosso país hoje, ela atinge muitas pessoas, inclusive crianças. Então, é uma realidade, é algo que nós precisamos abordar. Como é que a doença, uma doença que precisa de uma atenção especial, uma doença que até hoje não tem cura, tem todo um acompanhamento, como essa doença pode atingir a visão e por que isso acontece? A diabetes é uma doença metabólica, a principal causa, um dos principais fatores causais é a obesidade. Então, os níveis de glicemia através do paciente que tem essa propensão por diabetes são níveis de glicemia aumentados, com uma baixa de insulina, e ao longo do tempo ela começa a causar alterações na microvasculatura, na microvascularização da retina. E isso pode levar a perdas permanentes da visão, mas ela pode também trazer, devido a essa oscilação da glicemia, perdas momentâneas, temporárias da visão, porque há uma alteração do cristalino e você tem perdas temporárias da visão, alteração da visão de forma temporária. E como resultado, né, dessa doença, infelizmente, essa visão, por exemplo, ela pode ser atingida de maneira mais fácil pelo glaucoma, pela catarata. Quais os problemas que a pessoa pode ter por ter diabetes com relação à visão? Em relação ao glaucoma, não tem uma relação direta. Já em relação à catarata, sim. Os pacientes com diabetes, principalmente um diabetes com um controle irregular, ele tem uma chance maior de desenvolver uma catarata mais precoce. Mesmo estando sob controle, quando você tem diabetes, você tem esse risco aumentado. Tem um risco aumentado de ter uma catarata mais precoce. A catarata ela vai provocar uma baixa de visão, uma perda de visão, mas ela tem um tratamento. É o tratamento cirúrgico, você consegue reverter a visão, melhorar a visão novamente após a cirurgia. O grande problema do paciente diabético é quando ele tem algum grau de retinopatia diabética, começa a atingir o tecido nobre do olho, que é a retina, provocando perda permanente da visão. Retinopatia diabética. Isso. O que é isso exatamente? A retinopatia diabética é uma alteração de um tecido nobre do olho, que é a retina, provocado por alterações da vascularização. Ou seja, você altera o sistema vascular da retina, provocando inflamações recorrentes no fundo do olho, edemas, inchaços e sangramentos. E a depender do grau dessa retinopatia, você pode ter um comprometimento permanente da visão. O paciente diabético, só apresentando alguns números, hoje no Brasil, média de 6% da população tem diabetes. É muita gente, doutor. E cerca de 50% dessas pessoas não sabem que são diabéticos. E um dado interessante é que, independente de como você trata o seu diabetes, se de forma regular ou não, 20 anos depois de ter feito o diagnóstico de diabetes, de ter a doença, você vai ter algum grau de alteração visual provocado pelo diabetes. Ou seja, então eu até comentei antes de entrar aqui para a entrevista, que aproveitando esse período da quaresma, que os cristãos costumam ter uma dieta mais balanceada, que não se restringisse apenas a esse período, mas que fizesse durante o ano inteiro, porque como eu falei inicialmente, é uma doença metabólica, não tem cura. Não tem cura. A obesidade é um principal fator. Então, se você consegue ter uma dieta mais equilibrada, você consegue evitar a doença. Porque depois de ter o diabetes, você vai ter que controlar a glicemia. Mas, independente disso, você, em algum momento da sua vida, principalmente agora que nós temos uma expectativa de vida maior, você vai ter algum grau de alteração visual provocado pela doença. Então, é necessário que você que é paciente, você que tem a doença, você tenha essa sensibilidade de entender que precisa haver o controle. Mas você não pode cuidar daquilo que você não sabe que tem. E você está me dizendo que uma boa parcela de quem tem o problema não sabe que é diabético. Isso é um fator delicado. Quantos por cento? 50% da população que tem diabetes não sabe que é diabético. Isso é assustador. Então, você pode perder a sua visão total, inclusive, para sempre. Para sempre. E você não vai saber nem de quê. Então, a importância de visitar o médico periodicamente, fazer exames de rotina, não é isso, doutor? Isso. É importante o acompanhamento com o médico oftalmologista.
porque através do exame de fundo de olho, do mapeamento de retina, a gente consegue identificar algumas alterações que vão sugerir o diabetes e num tratamento multidisciplinar, encaminhar para o endocrinologista, que é quem de fato vai tratar a doença. Nós vamos tratar as alterações visuais provocadas pela doença e o endocrinologista vai fazer o acompanhamento do quadro da diabetes. Hoje, muitas pessoas que têm diabetes são assistidas pelo SUS, no Programa Saúde da Família, nas unidades de saúde, acompanhada lá pelo clínico geral e, é claro, quando há necessidade, encaminhada por especialista, que é o endocrinologista. E aí, nesse caso, você que está nos assistindo, que já tem aí aquela idade mais avançada, já faz o acompanhamento lá com o seu médico do postinho, com a equipe do Programa Saúde na Família. Não pode esquecer de visitar o oftalmologista, porque a diabetes, ela precisa também desse acompanhamento oftalmológico. Qual a periodicidade que é necessária para esse paciente viver, garantindo a segurança da visão dele? Você falou muito bem, o SUS hoje tem um programa Hiperdia, que está incluso o tratamento do diabetes, o acompanhamento do paciente diabético pelo médico do posto de saúde. Então, conforme a evolução do quadro, ele vai encaminhar para o endocrinologista e o endocrinologista e o próprio clínico encaminham para o oftalmologista. A periodicidade com o oftalmologista, em média, é uma vez por ano para o mapeamento de retina. E aí, conforme tem alguma alteração, esse tempo pode ser um pouco mais curto. Mas aí depende da avaliação, caso a caso, paciente, mas em média uma vez por ano. Bom, e para encerrar a nossa conversa, doutor, qual a medida prática que o paciente diabético pode tomar na sua rotina? A gente deixar bem claro para os nossos pacientes que estão, nossos telespectadores que são pacientes também estão nos assistindo, que pode melhorar a qualidade de vida desse paciente em relação à visão, mesmo ele tendo diabetes. Então, medidas práticas, medidas comportamentais, atividade física regular, qualidade na alimentação, alimentação balanceada, pobre em carboidrato, pobre em açúcares, visita regular no médico, acompanhamento com os exames, existe a glicemia capilar, que você pode ter o controle diário da sua glicemia, e existem outros exames laboratoriais para ter um controle maior da sua glicemia. E a visita com o oftalmologista uma vez por ano, porque muitas vezes as alterações elas são silenciosas, os sintomas, então você não apresenta uma perda visual abrupta, na maioria dos casos, você vai perdendo e tem perdas visuais que são irreversíveis. Então o importante é a consulta regular. Identificar o mais cedo possível, não é isso, doutor? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro